A palavra de Deus hoje para o culto no lar é uma palavra que fala sobre a nossa vitória em Cristo, irmão. A vitória em Cristo é algo surpreendente, algo tremendo, porque eu gosto muito de falar sobre fé. Às vezes me torna até inconveniente, porque falo muito sobre isso, né? Mas não tem como você ser crente que vive os milagres de Deus, irmão, sem fé. E a palavra que coloquei aqui hoje era ora. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A prova, como é que você vai provar o que você não vê? Com a sua fé. Com a sua fé. Esse final de semana nós estivemos com os irmãos que vieram de Alagoas. Pastor Marcos, sua esposa, Pastor Manuel, sua esposa, o irmão David, o irmão Daniel e suas esposas e a irmã Kátia. Eles foram hospedados na fazenda do pai. E nós falamos muito sobre isso. Fizemos lá 3 devocionais, 3 cultos maravilhosos. E falamos muito sobre fé. E a gente precisa falar sobre isso, especialmente nós pastores, porque os irmãos e irmãs que nos ouvem em vários lugares do mundo, eles precisam entender que a nossa fé é o que agrada a Deus e é os ingredientes do milagre. O milagre, ele é composto de fé. Quando você coloca a sua fé em ação, você está dizendo para Deus que crê no poder dele. E aí já é meio caminho andado para Deus realizar o que ele quer fazer na sua vida. Porque sem fé, a gente não agrada a Deus, a gente não tem a direção de Deus, e vamos ficar meio como um barco à deriva. Pastor, mas explique melhor o que é fé. Essa palavra tão pequena, F-E, acento agudo, fé. O que é fé, pastor? Fé é quando você crê. Fé é quando você tem consciência, é quando você tem convicção que Deus realiza aquilo que você está precisando. As coisas mais impossíveis, as coisas que para você fala, para mim não dá não. Não tenho forças para transportar isso aqui não. É como se você tivesse um container para transportar e você dissesse, aqui só vai um caminhão. Pois é, eu com as minhas mãos eu não consigo botar nas minhas costas, não consigo transportar nos meus braços, não consigo. E aí você vai entender que Deus consegue. E Ele não consegue fazendo esforço, porque Deus, Ele não precisa de esforço para fazer o milagre na sua vida, precisa? Deus precisa fazer esforço, força, não, Ele não precisa fazer isso. Ele simplesmente diz, faças, né? Bartimeu era cego de nascença, a palavra diz claramente, o cego de Jericó. E Jesus perguntou, o que é que eu faço a você? Ele disse, Deus, Senhor, eu quero ver. Jesus disse, veja. O leproso disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus diz, eu quero ser limpo. Deus não precisa se esforçar. Você vai pagar uma prestação num celular que comprou para um filho seu, um carro, sei lá, qualquer coisa, você faz um esforço danado, faz uma economia danada, você faz hora extra, você trabalha em outros serviços, você faz um monte de coisa para poder realizar aquilo. Agora Deus não precisa disso. Por quê? Porque Ele é absoluto, porque Ele é soberano. Então, Deus, Ele não precisa se esforçar para operar o meu milagre. Então, o que é que Ele precisa para realizar o meu milagre? Ele precisa da fé. Tem 2 coisas que Deus precisa para realizar o nosso milagre. A primeira coisa é fé. E a segunda coisa, você se tornar merecedor ou merecedora de que Ele faça esse milagre. Porque às vezes nós estamos clamando a Deus, pedindo as coisas a Deus, mas não estamos na posição de receber. Se alguém chegasse para você, vamos supor que essa ovelhinha aqui é você. Você chegasse
para mim agora e dissesse: me dê um presente, e já virasse as costas e fosse embora. Quando eu fosse estender a mão para lhe dar o presente, você já estava distante, não recebia o presente. Por quê? Porque não estava próximo. Então, Deus precisa que nós estejamos na posição para recebermos o que Ele vai nos dar. Quando um filho nosso pede alguma coisa, ele pede e fica esperando a sua resposta, fica esperando você estender a mão e fazer aquilo que você está pedindo. E assim não é. Mamãe, estou com fome, me dê um pão. Já fica às vezes com a mãozinha assim. Aí você toma meu filho. Mamãe, me deu um chocolate. Papai, me deu... É assim ou não é? Mas a mãozinha está aqui, quer dizer, ele está na posição para receber das suas mãos o que você tem para dar. Aí o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tem pessoas que pedem a Deus, mas não fica na posição. Pedem a Deus, corre para o pecado. Pedem a Deus, corre para a desobediência. Pede a Deus, sai da presença dele por um motivo ou por outro. E aí? Como é que eu vou dar algo a meu filho se ele não está na minha presença para receber? Então, muitas pessoas estão vivendo uma época de incerteza em suas vidas. Não é porque Deus não queira dar, Deus quer, mas é porque elas não estão fazendo por merecer aquilo que Deus quer dar. Nós precisamos entender isso, irmãos, como é o trabalhar de Deus. Por que Deus é assim? Porque Deus é santo. 3 vezes santo. E como Deus é santo, nós precisamos estar na presença dele em santidade. Tem gente que diz: não, eu fui crente. Eu já vi pessoas dizer isso. Eu fui crente não sei quantos anos. Eu fui, outro dia uma pessoa, outro dia não, já tem um tempo, já não sei quanto tempo, se 1 mês ou 2 ou 3, uma pessoa ligou para mim, eu atendi, comecei a conversar com ela e ela disse: eu não sei como é que pode isso. Na igreja que eu congrego, todo mundo é abençoado, só eu que não sou. Eu peço as coisas a Deus, Ele nunca me dá. Eu vejo todo mundo agradecendo, todo mundo testemunhando, mas eu não recebo. E eu falei: tem algo errado, não tem não? Se você pede as coisas a Deus, eu sei que tem um tempo dele e Ele só faz no tempo dele. Como também Ele só faz o que agrada a Ele. O que é que agrada a Ele? Dá àqueles que estão na presença dele, seus filhos, que respeitam Ele, que sabem que Ele é Deus, que procuram fazer tudo para agradá-lo, né? Aí depois, conversando com essa pessoa, ela mesma me disse que ela é crente, mas no final de semana que ela quer ir para uma festa, ela gosta muito de dançar, ela vai, dança, fuma, bebe, e aí? Tem algumas pessoas que querem as coisas de Deus, sai com um, sai com outro, ficar com um, ficar com outro, não tem um comportamento de crente. Quer dizer, se não tem comportamento de filho ou filha de Deus, como é que quer receber? Eu tenho 12 filhos, se a pessoa disser: olha lá, pastor, seu filho lá, quando ele mostrar meu filho, eu já vou dizer: é Jomar, é Chiquinho, é pastor Gabriel, é pastora Ângela, é pastora Márcia, é pastora Kelly. Eu conheço meus filhos, é o pastor Jones, eu começo a dizer quem eles são, porque eu conheço. Mas se a pessoa disser assim: pastor Chico, olha lá, seu filho, eu olho assim: não, aquele ali não é meu filho não. Por quê? Porque eu conheço. Deus conhece quem é filho dele. Deus sabe quem é. Então às vezes você se acha filho, mas não é filho. Por quê, pastor? Porque não faz o que agrada ao Pai. Você sabia que tem pais aqui na terra, entre nós, que tem vergonha de dizer que é pai daquele filho ou daquela filha? Inclusive tem pai que já disse isso para a filha: eu tenho vergonha de ser seu pai. Tem pai que na hora da raiva não deveria dizer, mas diz: antes você não tivesse nem nascido. Imagine aí. Deus não faz isso, mas Deus fica triste. Se a palavra de Deus diz que Deus não tem alegria pela morte dos pecadores, e sim pela morte do justo, então se Ele não tem alegria, Ele tem tristeza. Se a palavra de Deus diz em Romanos 10, 38, o meu justo, quer dizer aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus,
ele viverá da fé. E se ele recuar, não há alegria na minha alma por ele. Então essa pessoa está entristecendo a Deus. E aí? Como é que eu quero, provar a minha fé a Deus? Eu digo que creio, Senhor, eu creio, mas eu não creio o suficiente para me abster do pecado, para fugir das armadilhas do diabo. O diabo, você sabe como é que o diabo trabalha? Ele trabalha roubando bênçãos. Ele é ladrão, a palavra de Deus diz. Ele é caluniador, ele é acusador. Ele trabalha roubando a bênção. O que o inimigo faz é o seguinte: o inimigo faz assim: você está pedindo a bênção, Deus está olhando para você, Deus está te ouvindo. E aí, você naquela hora que pediu a bênção, Deus está disposto a te dar a bênção. O que é que o diabo vai fazer para tomar sua bênção? Ele não vai ficar para ele, que Deus não vai abençoar ele, mas ele quer impedir que a bênção de Deus chegue até você. Como é que ele impede? Ele impede fazendo com que você saia da presença. Faz de conta que você está aqui de frente para Deus. Aí você pede a Deus, Deus está olhando para você. Aí ele está ali, ele faz psiu, psiu. Aí você olha, vem cá, olha aqui, isso aqui como é gostoso. Aí você vai para lá, pronto, está aí. A ovelhinha agora nesse momento está aqui, saiu da presença, virou as costas para mim. Faz de conta que ela está de costas, virou as costas para mim, foi embora. Aí Deus fica olhando. Eu queria abençoar, mas ela foi embora, não ficou. Ele trabalha fazendo isso. Quando o Balaão foi chamado, o Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus, e não conseguia amaldiçoar, ele disse para Balaque: eu não tenho como amaldiçoar esse povo está em santidade. Se você quiser que eu amaldiçoe, manda umas mulheres para lá, olha aí, para que esses homens adulterem, e aí eu amaldiçoo. Ou seja, a legalidade que nós damos para o diabo agir nas nossas vidas é quando nós saímos da presença de Deus. Aí ele vai estar trazendo aquele momento ali a derrota do crente. O diabo trabalha para derrotar. Ele não pode derrotar Deus, ele não tem poder para isso, mas ele pode derrotar o crente que der ouvidos a ele. Quando nós damos ouvido ao inimigo, nós estamos dando a ele legalidade para ele nos derrotar. Chega um amigo, você agora é crente? As amigas: mulher, você é crente? Fala, mulher, por que tu foi ser crente? Porque eu me sinto bem, porque eu sinto a presença de Deus, que eu preciso de Deus, todos nós precisamos, não sei o que, não sei o que. Não, mulher, você está deixando de viver sua vida. Você não vai poder beber, não vai poder dançar, não vai poder ficar com ninguém, você não sei o que. Aí se você der ouvidos àquilo ali e for com aquela pessoa para o pecado, naquele momento as suas bênçãos são suspensas, todas são suspensas por Deus. Por quê? Porque você saiu completamente da presença de Deus. Está me entendendo? Saiu da presença. Quem sai da presença não tem como receber. Então a palavra hoje é para dizer que os ingredientes da fé, os ingredientes do milagre é a fé e a obediência. Com a fé você crê, com a obediência você fica na presença. Você fica olhando para ele: Deus, me dê, Pai, dê, Paizinho, estou precisando. Ele vai olhar para você e vai dizer: amém. Estou me agradando de você, minha filha. Estou me agradando de você, meu filho. Estou me agradando porque você está fazendo aquilo que agrada ao meu coração. Eu vou te abençoar. E ele abençoa. Temos que ter cuidado para não perdermos o que Deus tem para nos dar. O inimigo, ele gosta muito de trabalhar tirando-nos da presença de Deus. Porque no mundo você tem duas escolhas, especialmente agora nessa época de internet. Você sabia que tem o famoso crente, o crente do microfone? Nossa, pastor, que crente é esse? É o crente que só é crente quando está com o microfone na mão.
Tirou o microfone dele, acabou. Se ele não dá um louvor, ele não dá um glória, ele não faz nada. Sem microfone ele é um crente morto. Ele até podia comprar um microfone, pendurar aqui no pescoço e andar com ele para ver se ele deixava o Espírito Santo usar ele. O crente do microfone, o profeta do microfone. Tem gente que na igreja é calado o tempo todo, não dá um glória, famoso queixo de concreto, mas bota o microfone na mão para ver. Quer dizer, ele só dá glória para se amostrar. Quando está só, não glorifica, não chora, não sente, não se aquebranta. E aí? Ele pensa que a igreja acha que ele é cheio do Espírito Santo, mas quem conhece ele é Deus. Tem o crente da ocasião. O que é o crente da ocasião? É o crente que é de acordo com o momento. Se ele estiver perto de crente, ele é crente. Se ele estiver perto dos filhos de Satanás, ele é filho do diabo. Ele gosta de piada imoral, boca cebosa, fala tudo. Quer dizer, ele não está agradando a Deus. É crente do momento, né? Aí tem o crente Raimundo, que esse é o mais conhecido da igreja. Um pé na igreja, um pé no mundo. Tem o crente Raimundo. Aí tem o crente boi. O crente boi é aquele que o pastor está pregando, a irmã está contando o testemunho do milagre e ele faz: será que é verdade? Ele não crê no milagre dos outros, então não recebe o dele. Deus não dá, porque se der a ele também, ele não vai acreditar que foi Deus. Ele vai achar que foi coincidência. E tem o crente gato. O crente gato não é porque ele é bonito, não. É porque ele fica em cima do muro. Ele olha para o lado de Deus e para o lado do cão. Para o lado de Deus, para o lado do cão. Ele não sabe onde é que fica em cima do muro. Tem um crente que quer holofotes. Ele só vai para o culto se tiver oportunidade. Se ele for 3 cultos, não chamar ele para louvar ou dar uma saudação, ele não vai mais. Eu sei que todo mundo ama fazer a obra de Deus, mas você tem que ser crente onde você estiver e do jeito que você estiver. Sabe por quê? Porque você tem que escolher entre galardão de Deus ou capa de revista. Vamos ouvir esse hino da Marília Calisto, que fala a grande verdade. Você quer capa de revista ou quer galardão?